Fala pessoal, aqui é Wagner Fonseca, especialista em Linux, e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre Cockpit, uma ferramenta que veio para facilitar a vida de quem quer administrar o Linux. É lógico que o administrador ele tem muito mais recursos, né? Quanto mais você conhece o sistema, você tem acesso a muito mais recursos. Mas para muitos serviços básicos, principalmente para aquele que está vindo de Windows, para aquele que está começando nessa área de administração e tudo mais, precisa de uma ferramenta que venha facilitar um pouco a sua vida. Então ele serve como uma ferramenta que gera informações rápidas do sistema e ao mesmo tempo permite um nível relativamente interessante, né, mas é um nível básico, de administração, fazendo com que a vida do administrador se torne muito mais fácil. Então vamos deixar de enrolação e vamos ao que interessa. O Cockpit ele pode ser instalado em qualquer distribuição Linux. Na verdade tem algumas que já são, digamos assim, homologadas para ele, mas qualquer distribuição Linux e alguns sistemas Unix também podem receber o Cockpit. Ele tem um sistema de gerenciamento via web, ele carrega um servidor web próprio, o que facilita, você não precisa nem ter um web na máquina, e se tiver um servidor web nessa máquina que você quer administrar, você pode simplesmente usar o Cockpit porque ele trabalha numa porta diferente. O grande diferencial dele é esse, ele traz seu próprio servidor web, não precisando que você carregue outro serviço, nem sobrecarregue outro serviço que já esteja em funcionamento. Então ele não tem conflito com 443 nem com 80. Então se você tiver numa distribuição baseada em Debian, né, você pode fazer lá apt install. Então você tem aqui algumas opções, tá? Eu vou instalar o Cockpit, tá? Eu vou instalar o Cockpit System. Eu não vou instalar o Cockpit Machines, porque ele é para administrar máquinas virtuais. Ele usa libvirt, né, biblioteca de virtualização, e você pode, utilizando o Cockpit, criar máquinas virtuais. Eu não tenho todo aquele gerenciamento mais fino, como se teria no VMware, no Zen, no Proxmox e até mesmo no VirtualBox. Mas ele já facilita muito a vida de quem quer criar máquinas virtuais ali. Então ele tem essa opção. Ele tem o Cockpit Docker, que também facilita muito a vida de quem quer rodar os containers. Você pode inclusive baixar um container, fazer os ajustes e já mandar rodar por ali. Então ele é muito útil para quem precisa dessas ferramentas e não tem um conhecimento profundo para poder administrar isso diretamente ou com uma outra ferramenta um pouco mais complexa. Então Cockpit System. Ele já vai me instalar aqui, né, o Cockpit Network Manager para gerenciar rede, Cockpit Package Kit para gerenciar pacote, Cockpit Storage D, e aí eu vou poder lidar com RAID inclusive, né, fazer administração de recursos de RAID, eu vou poder trabalhar até com partições criptografadas com LuxFS, Cockpit System, AWS, Cracklib Runtime e os outros pacotes necessários, né? Ele vai instalar o Network Manager, ele vai instalar o MySQL Common, ele vai instalar, porque ele pode se conectar à base de dados, o Parted para gerenciar partições, então ele vai instalar todo aquele conjunto de softwares que é necessário a essa administração que eu pedi. Veja bem, se eu instalar só o Cockpit, eu já tenho um pouco menos de pacotes ali. Na verdade, não, só o Cockpit é o sistema, só o Cockpit Dashboard. Isso. Se eu instalar só o Dashboard, só para olhar, então posso ter a máquina que eu só olho outras máquinas ali. Olha a diferença de dados. O Cockpit Bridge, que é para eu permitir que um cockpit fale com o outro, então eu posso ter várias máquinas cadastradas, utilizar esse dashboard para olhar essas outras máquinas, tá? Então, mas se eu quiser administrar essa máquina, eu vou instalar o Cockpit System. Se eu tiver em distribuições baseadas em Red Hat, como o Rock Linux, o CentOS, né, até o 7, porque o 8 já não vale mais para nada, o Red Hat Enterprise, o Oracle Linux, entre outros. Eu vou aqui, Cockpit. Então, Bridge, Composer, né, que vai trabalhar ali com as VMs, o Storage D, o Machines para gerenciar máquina virtual, o Session Recording para gravação de sessão com ele. Então, ele tem uns pacotes diferentes, mas basicamente você vai instalar o Cockpit ou o Cockpit Bridge se você quiser fazer somente a gestão. Instalou o Cockpit, vai instalar o pacote completo. Então, eu vou também instalar aqui. E aqui também, Cockpit. Porque eu quero fazer a gestão dessas duas máquinas, tá? Dessas duas máquinas virtuais, para ser mais específico. Então, enquanto ele instala, vou trazer aqui também, ó.
Vou colocar essas 3 máquinas para fazer essa visualização de informações, que é bom que eu consigo acompanhar log, consigo acompanhar status do sistema. Com algumas funções do cockpit eu consigo criar regras de firewall baseadas no iptables que tiver na máquina. Eu consigo fazer a gestão das interfaces de rede com Cockpit Networkd. Tá? Para ter mais informações, você pode vir no site do Cockpit, tá? Que é cockpitproject.org. Tá? Vou colocar aqui depois, cockpitproject.org. Ele fala um pouco do projeto, como você vai instalar. Então, ó, já tem aqui, ó, foi desenvolvido com os testes dele, a gestão dele foi feita aqui. Também, de vez em quando, ele é checado aqui. Tá? Então, já tem, ó, suportado, testado, incluído aqui, ó, até o OpenSUSE Tumbleweed, né, ó, DNF Style. Aí você já tem até a opção aqui para você colocá-lo ativo no boot. Então, eu quero que ele esteja ativo no boot. Tá? E aqui ele já vai carregar com uma regra de firewall, né, necessária para que libere esse cara funcionar. Caso você esteja usando uma versão anterior, né, ao Buster, você pode fazer isso aqui. Para pegar a versão atual aqui, ele pode ver, ele já tem esse comando para que você jogue na source list, não precisa do backport. Tá? Para o Ubuntu também. Clear Linux. Então, basicamente, instruções para você instalar em qualquer uma das distribuições Linux. Tá, vamos lá. Systemctl, Start, Cockpit. Porta 9090, tá? Tá funcionando aqui. Porta 9090 padrão, tá? Eu não vou habilitar porque eu não quero que ele carregue durante o boot. Mas se eu quisesse, systemctl, enable, para habilitar, né? E o cockpit.service. Escrevi aqui certinho, cockpit.service. Então, se eu precisar habilitar, basta fazer o systemctl enable. Ele reclama aqui do script, que não está com todas as variáveis ali, mas se você colocar, fazer a alteração no script do cockpit para indicar a variável, isso resolve. Então, vamos lá, vamos ativar aqui, ó, systemctl, start, cockpit.service. Para você visualizar, basta utilizar um browser, né? Pode ser o próprio Firefox, com o IP 192.168.1.73.2.90.90. Então ele vai te avisar que é um site HTTPS, que o certificado não é reconhecido, então você sabe que não é, foi um certificado autoassinado, não é um certificado comprado. Você vai aceitar o risco e continuar. Então ele vai pedir com que você entre com algum usuário, tá? Esse usuário, então ele pode se conectar a, olha só, ele pode se conectar a um outro local, tá? Por padrão ele vai se conectar à própria máquina. Então eu vou usar o usuário local. Eu utilizo minha senha para tarefas privilegiadas. Tem o aviso do Debian. Eu já começo com uma informação a respeito do funcionamento do sistema. Vou aumentar isso aqui. Isso, para ficar melhor. Então eu já começo com informação a respeito do funcionamento do sistema. Um núcleo de CPU, como é que está o uso da memória RAM, né? E a swap, no caso essa tradução é assim mesmo. Como é que está o uso de I/O, então você pode saber se alguma coisa está lenta pelo consumo de disco. Tá? Como é que está o uso da rede. Você tem a opção aqui, ó, para desligar, pode ter a opção para reiniciar a máquina. Se você clicar aqui, ó, ele vai, ó, agora, daqui a 1 minuto, daqui a 50 minutos, sem atraso ou num horário específico. Não vou reiniciar a máquina. Verificação dos logs. Então você tem aqui, ó, qual foram os registros de log que ele deu, ó, erro e acima. Então só os níveis críticos. Não, eu quero o nível de alerta e acima. Eu quero tudo, todos os níveis de log. Eu quero só info e acima. Eu quero
o warning e acima. Então, tudo. Então eu posso pegar aqui para filtrar só as partes que me interessam para que eu possa terminar. Então, não, eu só quero aquilo que for grave. Emergência, não tem log emergencial. Beleza, é bom, né, que não tenha. Crítico e acima, olha, já tem algumas coisas críticas aqui. Então vou ver de acordo com o horário o que era. Tá? Ele reclama always set path. Então essa configuração aqui está desconhecida dentro. Aqui, quem tentou o XR SBin change, tá? Tentou executar e essa variável aqui fez com que ele não conseguisse entender o que ela está pedindo. Armazenamento. Então eu posso não só lidar com o armazenamento para saber, como também fazer a gestão do armazenamento aqui. Tá? Olha aqui, ó, como é que está o uso de discos. Então eu tenho aqui, ó, 10 GB, 8 GB, 8 GB, 8 GB. Então tem alguns dispositivos aqui. Tá? Esse cara aqui é o SDA1. Sistema de arquivos. Ele é 2 GB numa partição estendida e 2 GB de swap. É esse hard disk aqui. Eu tenho outro, que é o SDB. Tá? Que ele não está particionado, ele pertence a esse armazenamento, mas não está particionado, então ele não tem partição. Eu posso criar aqui uma tabela de partição, começar a utilizar. Eu tenho aqui o SDC, que também não está particionado. E um SDD que não está particionado. Então eu tenho alguns dispositivos aqui, e por aqui mesmo eu posso fazer a criação de um RAID, por exemplo. Eu posso aqui criar um RAID, escolhendo quem eu vou utilizar, dou um nome para esse RAID, digo que tipo de RAID é, o tamanho do chunk, o chunk size, que são os blocos de paridade criados, e posso criar um dispositivo de RAID a partir daqui. Rede, tá? Então posso adicionar, tradução é dose, né? Então bonding, tá? Adicionar um vínculo, na verdade é bonding, juntar as placas, fazer uma bridge, adicionar uma VLAN. Então quando eu adiciono um bonding, né, que ele chama, que é um vínculo, eu faço 2 ou 3 ou 4 placas, por exemplo, trabalhar como se fosse uma só. Eu multiplico a velocidade da rede fazendo isso. A grande questão é que se você estiver trabalhando com um switch do outro lado, o switch também tem que ser suporte. No Windows também faz isso, só esqueci o nome do recurso que ele dá lá. Então aqui, ó, como é que tá os logs de rede, qual é o IP, qual é a informação da máquina. Gestão de contas, posso criar uma nova conta aqui, ó. Uma conta bloqueada, ela existe, mas ela não acessa o sistema. Gestão de serviços, tá? Como é que estão os serviços aqui? Então, como é que estão os sockets? Qual socket está associado a qual serviço? Tá? O OpenBSD Security Shell, que é o SSH. Eu posso, se ele não tiver carregado, eu posso carregar. Eu posso reiniciar o serviço. Eu posso habilitar ou desabilitar um serviço por aqui. Ou seja, fazer carregar ou não, ó, ele está habilitado. Eu posso desabilitar, posso fazer com que ele não carregue a partir daqui. Eu posso parar o serviço, só que se eu parar o serviço eu vou perder essa interface, eu vou perder esse acesso. Então não vou fazer isso. Então eu posso fazer a gestão dos sockets e dos serviços aqui. Os agendamentos feitos pelos temporizadores do systemd, tá? E os caminhos do systemd, os paths do sistema. Não tem aplicativo instalado, tá? Então mando ele verificar. Isso aqui vai me servir como informação dos softwares de serviços instalados. No atualização de software é outro, que eu posso fazer a gestão dos softwares do apt. Em vez de ficar apt update no terminal, eu posso ver por aqui e escolher o que eu vou atualizar ou não. E acesso a um terminal. Então, mesmo por aqui, mesmo se eu estiver acessando uma máquina remota, com as credenciais do usuário que eu me loguei, eu tenho um terminal. Eu posso rodar comandos ali. Então, posso fazer administração mais profunda com os comandos ali. No painel, ele vai me gerar informações. Então eu posso aqui, ó, adicionar outros servidores. Olha que legal. Tenho CPU, memória, rede, entrada e saída. Aquelas mesmas informações básicas. Só que aqui eu posso adicionar outras máquinas que tenham um cockpit, dar uma cor para ela e deixar ele fazer isso. 192.168. Eu acho que é isso. Se não for, eu vou ver agora. 73. 79. Então não era 108, era 79.
É bom você lembrar o IP das máquinas, né? 192.168.179. Aqui. Então ele tem uma autenticidade, né? É uma chave SHA-256. Ele fala, olha, esse cara está me informando que ele é esse SHA-256 aqui. Só que eu não tenho como garantir quem é. Como eu sei que essa máquina é a máquina que eu quero, eu vou usar uma conta para fazer a conexão lá. Me conectei ao cockpit que lá está e já começo a ter gráficos de comparação. Que tal mais uma, hein? 192, 168, 110. Provavelmente porque a conta de root não está permitida nessa máquina. Então, já pegou o nome da máquina, sistema operacional utilizado, tá? E deu uma cor diferente, então eu já posso comparar o uso de recursos. Então eu já tenho aqui um sistema de métricas que vai me permitir comparar o uso de recursos nas máquinas. Veja que quando está usando de RAM, tá? Na azul, que é a Buster, na verdinha, que é o CentOS, e na amarelinha, que é a minha máquina. Né? O consumo de RAM já está um pouquinho mais alto, né? Rede e entrada e saída. Quem está mais lendo e escrevendo em disco, quem está com mais consumo de I/O, também é a minha máquina. Tá? Então aqui ó, eu posso ter os servidores que eu quero fazer a gestão. Tá? Como eu fiz a adição de outra máquina através do SSH e com a credencial daquela conta, então o que aquela conta puder fazer, eu vou poder fazer lá. Então eu vim aqui adicionar o Spark, né? Ele já começa com os dados, 19%, 12 núcleos, 7 GB de 15, passa para os gráficos, alterar hostname, me conectar a um domínio, tá? Esse domínio é suportado porque eu não tenho Samba, tá? Não tenho profile, security shell, eu posso security shell keys, eu posso exibir as chaves. Opa. Agora sim. Exibir as chaves do SSH, não vou, tá? E ver detalhes do hardware. Então, aquelas informações de hardware que você captura de uma máquina, que a gente faz com LSPCI, com INCS, você pode ver direto por aqui também. Os bancos de memória, tá? Quem está ocupando aqui. Mesmo gestão que está no outro. Quais são os logs? Não, eu quero tudo, todos os logs. Ele vai ler, vai carregar. Ó, esse aqui tem 3 entradas, tá? Esse erro aqui tem 3 entradas. Em vez de eu pegar e ler um log inteiro, ele vai me sumarizar as informações. Ele vai sumarizar as informações para que eu possa ter acesso ao que é mais importante ou o que está acontecendo repetitivamente. Mesma coisa, armazenamento. Não tenho dispositivos disponíveis. Então eu não vou criar dispositivo de RAID. Só que eu só tenho um pedaço de uma partição no meu MD ali. Tá? Então eu não vou utilizar, é lógico. Não dá para fazer RAID com uma partição só. Se você não sabe disso, você aprendeu agora. E nem um RAID decente é feito só com 2. O RAID 1, ele quebra galho, mas não é o melhor RAID. Tá? Você tem que saber por quê. Então, os dispositivos de bloco montado, então tem muitos dispositivos que estão associados a dispositivos virtuais, estão montados no DevLoop. Tá? Ele geralmente é utilizado para dar esse armazenamento, quem não tem. Um servidor NFS, tá? Eu fiz questão de botar a minha máquina porque eu uso um NFS num storagezinho onde eu jogo meus backups locais. Tá? Isso é minha máquina pessoal, um storage pessoal. Eu posso adicionar um NFS aqui no sistema. Tá? O endereço, o caminho, opções. Posso adicionar um servidor NFS, um servidor CIFS também de montagem. E as mesmas gestões. Rede, adicionar um bonding, é melhor fazer isso em inglês, tá? Do que um vínculo. Linguagem exibida. Muito melhor, muito melhor. Então, vou tirar minha careta aqui. Então, um bonding, fazer bonding de interface, como eu disse, é juntar várias interfaces para que elas trabalhem como uma. Lembrando que isso tem que ser feito nas duas pontas.
Então, se você tem 2, 3, 4 interfaces e quer trabalhar com uma só, então 4 interfaces gigabit seriam 4 GB, mas o seu switch tem que permitir que 4 portas dele também trabalhem em bond para que você possa trafegar tudo para lá. Se o seu switch que vai receber isso não tiver essa capacidade, não vai adiantar. Ou 2, ou 3, ou 4, que seja. Adicionar uma bridge, adicionar uma VLAN, tá? Parent, aqui ela vai estar atrelada, VLAN ID, só tem uma placa, então não tem muita coisa a fazer. E o nome dessa VLAN. Adicionar a bridge, tá? Bridge 0, com as portas vão compor a minha bridge, eu não tenho portas livres. Se eu vou usar o spanning tree, tá? O protocolo STP, para que ele evite colisões. Gestão de conta, serviços, né? Mesma coisa. Então eu posso administrar um ou mais servidores, né, que eu adicionei aqui. Lembra que em dashboard você vem, ó, adicionar servidor. Então você pode colocar aqui quantas máquinas você precisar que tenham o cockpit. Então esse dashboard aqui não necessariamente precisa estar em todas, mas precisa estar na máquina que você vai usar para gerenciar as outras. Se eu tenho o cockpit server instalado nelas, eu também vou ter acesso ao que ela faz. Mas se eu não tenho o cockpit server instalado nela, eu vou só fazer a administração do cockpit, mas não vou ter essa interface. Então, ó, fazer com a máquina reboot, detalhes de hardware. Como essa aqui é virtual, ela vai pegar a parte que ele faz bypass de hardware, a parte que o virtualizador, no meu caso aqui o VirtualBox, faz bypass de hardware, ou seja, dá acesso direto, faz a para-virtualização, ele já vai ter. A outra, ele vai ter o hardware emulado. Aqui eu tenho serviços, como eu tenho o kernel dump ali, que ele faz dump das informações do kernel para um arquivo, para que você possa ter esse registro para uma posterior verificação. Eu tenho aqui, não tem no outro. Então, relatório, porque tem serviços de report instalados. Eu posso ter um relatório. Se o SE Linux, como esse cara usa SE Linux, né, o Security Enhanced de Linux, eu já posso ver aqui dados do SE Linux, como ele está rodando, tá? As informações. Aqui, alguns erros, ele pode... Simples soluções. Posso aqui, ó, aplicar essa solução. Solução aplicada com sucesso. Essa aqui não, essa aqui ele não tem como aplicar. Então, para que isso aqui funcione, eu preciso rodar esse comando. Então, ele já está me dando qual é a opção possível para resolver um problema que o SE Linux está encontrando ao funcionar. Tá? Eu não tenho virt para o NFS, porque eu não estou usando a libvirt aqui para gerenciar a virtualização. Mas se eu tivesse instalado, eu conseguiria gerenciar máquinas virtuais por aqui, carregar, configurar a rede e tudo mais. Software update, no caso desse cara, não tem nenhum software pendente. E terminal. Eu acho que aqui no AllSpark eu tenho um software pendente. Não, não tenho também. O storage, que é o ponto de montagem, tá? Aqui, ó. O nome desse cara é storage, o nome dessa máquina é storage, tá vendo? Ele jogou para cá, é a aplicação que está rodando aqui. Posso fazer a gestão dele aqui, ó, go to application, e caiu aqui. É a mesma coisa do que vir em storage e chegar lá. Então, o que é o cockpit? Cockpit é um servidor local de gestão, tá? Ele serve não só para gerar informações para possível análise, só que ele não vai ter um histórico, tá? Você pode até configurar aqui, mas ele não vai ter um histórico para te dar isso de quando aconteceu um problema há tanto tempo, mas no momento, como a máquina está, você vai saber. Ele tem a capacidade de administrar um ou mais servidores. Pelo dashboard você consegue ver vários servidores, basta como ver aqui, ó, dashboard. Ele tem uma máquina, você adiciona. Você vai dar o IP da máquina, ele vai acessar via SSH, vai se comunicar à porta. Vai usar um usuário, né, de que possa se logar via SSH, e vai usar a porta do cockpit local para poder capturar informações e trazer para cá. E por aqui eu consigo fazer essa gestão com as credenciais do usuário. Se eu tentar fazer isso com o usuário comum, eu vou ter limitação do que um usuário comum pode ou não fazer naquela máquina. Se eu for fazer com o administrador, eu tenho todos os direitos que o administrador tem naquela máquina. Tá? Então eu tenho aqui a capacidade de fazer uma gestão, lógico, de forma simplificada, uma gestão onde eu não tenho tantos recursos assim, mas eu consigo fazer isso dentro de servidores e centralizar esse serviço num único local. É isso que é o cockpit. Então eu espero que você que está começando, você que tem ainda
algumas dificuldades de se entender com algumas coisas do Linux, isso aqui já te ajude a começar a vencer essas barreiras, para que mais tarde, quanto mais você for aprendendo, você consiga chegar nesses serviços, administrar diretamente, fazer a gestão diretamente ou trabalhar com outros softwares. Se for de monitoração, tem softwares mais específicos que vão te trazer capacidade de histórico, vão te trazer a capacidade de gerar gráfico, de tratar BI, de exportar esses dados para um PDF, para uma outra aplicação. Tá? Mas o Cockpit é uma excelente ferramenta, não só para quem já trabalha e está precisando fazer uma gestão rápida das coisas, como para quem está começando agora e quer se familiarizar com esse ambiente Linux. Então espero que vocês tenham gostado. Clica aqui, se inscreve no canal se você não está inscrito, clica no sininho, tem aqui os dados da rede social, se você me achar lá, vamos bater um papo. E como eu sempre digo, vamos falar de Linux, porque é isso que interessa. Até a próxima!